Começando aqui esse nosso encontro, e hoje a gente vai falar sobre a mente, vai falar sobre a rotina e a gente vai falar como a mente influencia a sua rotina, como a sua mente influencia a sua rotina e os seus resultados. Parece que hoje é um dia bem propício para a gente falar sobre isso, porque é aquele dia que parece que todo mundo não quer saber mais de nada. E aí, boa noite! Então parece que ninguém quer saber mais de nada. E hoje é o dia mais importante, porque é o momento em que você pode olhar para trás e ver realmente o que aconteceu dentro da sua semana. E quando você olha para a sua semana e começa a perceber o que realmente deu resultado, o que estava planejado, né? O que você roteirizou para a sua semana, se aquilo saiu da maneira com que você planejou, se aquilo foi melhor, se aquilo foi pior, o que aconteceu, o que não aconteceu. Então hoje é o melhor dia para você olhar para trás, para os seus últimos 7 dias, para os seus últimos 5 dias, dependendo da forma como você controla aí a sua rotina, os seus hábitos e, claro, os seus resultados. E é sobre isso que eu quero falar, porque algumas pessoas seguem metodologias, algumas pessoas têm as suas planilhas, têm as suas formas de gerenciar cada uma das suas ações, fazer o autogerenciamento, né? De como você vai reagindo, como você vai produzindo as ações que você determinou, mas tem muita gente que simplesmente deixa a vida fluir, né? Espera as demandas que chegam e vão agindo conforme elas vão chegando e vai talvez deixando coisas que deveriam ter sido feitas, deveria ser priorizada naquele momento, e você vai lá e atende aquela demanda que chegou e passou na frente de todas as outras. Fica realmente apagando fogo. E quando vê, o tempo já passou, já é Natal, já é Ano Novo. Tem até um filme que tá bem alta lá na Netflix, mundial mesmo, que é o filme do Leandro Hassum, onde ele fica preso no dia de Natal. Não sei se você assistiu, ele parece bobo, mas passa uma mensagem bem clara do quanto a gente vai deixando o ano passar. Né? E ele fica preso lá no dia de Natal, onde ele é bonzinho, onde tem todos aqueles clichês de pavê ou para comer, todas as coisas que foram acontecendo durante o ano, onde ele não estava presente para a família dele, não estava presente para as relações dele, para os filhos, né? E estava ausente de tudo. Ele era aquele cara, filho da mãe, aquele cara ali que ficava só destruindo tudo ao redor, pensando em resultados, pensando em passar por cima de seja lá quem fosse passar, pensando naquela próxima promoção. E aí chegava no final do ano, um dia que ele aparentemente não gostava, porque tinha que reunir com todo mundo, tinha todos esses clichês de Natal, onde o irmão vinha pedir dinheiro. Não vou ficar dando spoiler, acho legal você ir lá assistir, mas o que chama bastante atenção naquele filme é que ele só percebe os dias dele, ele só tem a chance de viver e consertar a vida dele naquele dia de Natal. E nada mais é do que estamos vivendo de uma maneira em que não estamos vendo os dias passarem. É todos os dias fazendo basicamente as mesmas coisas. E por que estamos fazendo basicamente as mesmas coisas? Porque estamos pensando basicamente as mesmas coisas, estamos convivendo e impactando basicamente as mesmas pessoas. E o que eu quero dizer com isso? A forma como você está pensando, a forma como você está vendo a sua vida, ela se repete no dia seguinte. Basicamente 90% dos pensamentos que você está tendo hoje são os pensamentos que você terá amanhã, porque a mente ela vai construindo aqueles caminhos neurais dentro da sua mente e você vai vivendo esses ciclos repetitivos. A mente ela não quer ficar pensando, a mente ela quer simplesmente agir dessa forma automática, o que a gente chama de piloto automático. Então a vida ela vai entrando num grande piloto automático
e você vai repetindo as ações, logo vai repetindo os resultados. Então, como que isso acontece? Você está aí num ciclo infinito de repetições e na maior parte do tempo também de uma forma reativa. Porque vamos lá, a gente tem dois tipos de mente, a mente reativa e a mente analítica. A mente analítica é ótima, é aquela que soma, que você está ali estudando e armazena algumas coisinhas que você consegue lembrar, você consegue realmente pensar ali. Só que tem a mente analítica, que é o seu inconsciente. Então, se você está ali consciente de alguma coisa, tem uma pancada, acontece, você desmaia, a sua mente ativa um fator de algum fato que aconteceu lá no passado, a sua mente reativa, a sua mente analítica, ela desliga e a sua reativa ativa. Então, começa a ficar gravando um monte de coisas, as quais você nem está percebendo, e que também não vai perceber, e que num determinado momento você vai lembrar daquilo e vai bloquear e não vai querer ter algumas atitudes na sua vida. Como assim, tá? Me diz o que isso quer dizer. Vamos dizer que lá na sua infância você estava andando de bicicleta, teve uma freada na rua, os carros bateram, esbarraram em você, você se assustou, você bateu e ficou ali caído no chão. Com esse susto, com esse impacto, a sua mente analítica foi desligada e tudo o que estava acontecendo ao seu redor, a gritaria, a buzina, a sua mãe falando, vai ficar tudo bem, alguém falando, liga para a ambulância, o que será que aconteceu com ele, tá sangrando. Todos esses fatos que estavam acontecendo ao seu redor ficaram armazenados nessa sua mente inconsciente. Então, o tempo passa, ficou tudo bem com você, você tá ali bacana. Quando você vai crescendo, você tá andando na rua e escuta uma buzina, alguém gritando, e de repente a sua mente analítica desliga e você começa a ter todas as sensações, aquela ansiedade, aquele medo, de igual o dia que você viveu na sua infância, o qual você estava caído lá no meio da rua, aguardando o atendimento. Então, a sua mente, ela quer te proteger das coisas, ela não quer que você sofra, ela quer que você sobreviva. E esse modo sobrevivência, que é o modo mais básico e primitivo da nossa vida, é o que vai causando essa limitação nas nossas ações, na forma como a gente pensa, na forma como a gente age, porque a gente está vivendo esses padrões repetitivos, os quais muitas vezes a gente nem lembra e nem sabe o porquê. Então a gente nem sabe às vezes porque um cheiro faz mal, porque pensar em fazer algo em alguma situação faz tão mal e bloqueia tanto você. Porque somos 95% inconsciente. Então a mente está atuando em cima de você, em todas as suas decisões, em todas as suas situações, por mais que você não queira. E esse modo sobrevivência é o que faz você perder um monte de oportunidade, faz você ter relacionamentos que não são adequados, porque você fica reativo. Porque essa mente inconsciente faz você ter reações e não ações. Então, a mente tem total influência dentro da rotina, dentro das suas escolhas e logo dos seus resultados. Então, como que a gente faz para ter uma rotina melhor, para não viver nesse piloto automático, para tomar aí as rédeas da sua vida e de tudo o que você faz, né? E tendo assim melhores resultados. Vamos dizer que você é líder de uma empresa, você está aí e cuida de dezenas de pessoas. Você olha para sua agenda hoje, o que você consegue ver da sua semana que foi realmente que fez realmente sentido na sua vida, na sua liderança e nos resultados que você precisava ter nessa semana? Quantas ações, quantas reuniões eram realmente preciso para que você tivesse resultados? Onde você realmente estava na sua posição estratégica e não operacional, onde você estava fazendo realmente o que era a sua função.
e que não estava te impedindo de fazer ainda mais coisas que eram realmente necessárias. Porque, como diz o Peter Drucker, o pai da administração, as pessoas estão fazendo muitas coisas muito bem feitas que não deveriam nem estar sendo feitas. Então as pessoas estão se apegando a detalhes e a funções que não tem sentido algum dentro daquela rotina, que poderia ter sido terceirizada. E aí vai vivendo uma rotina frustrante, porque você vai assumindo diversas funções que não te dão o resultado que você precisava, porque você está aí apagando fogo que era de alguma outra pessoa, talvez do seu superior, talvez de alguma outra pessoa da sua equipe, talvez que não deveria nem estar sendo feita naquele momento, para aquele cenário que era apresentado. Porque as pessoas não estão tendo esse olhar, não apenas sistêmico, mas um pouco mais amplo, um olhar assim de cima das coisas e entender a função de cada um dentro daquela situação. Porque quando eu digo função, eu estou dizendo que cada um tem um talento, cada um tem uma habilidade e está normalmente fazendo o que precisa ser feito a partir daquele talento nato. E muitas das pessoas não estão usando seus talentos, às vezes usa apenas um, e ainda é aquele talento que mais te limita e que te faz ficar naquele lugar. Então a rotina vai ficando chata, as relações vão ficando sem sentido, porque de repente você está aí e olha assim ao seu redor e não tem com quem realmente conversar. E aí a gente pode pensar naquele clichê, na média das 5 pessoas às quais você convive. Se você olhasse aí ao seu redor, o que essas pessoas elas representam para você? Porque para mim a média das 5 não é apenas aquela coisa de você é bem parecido com eles, o seu salário é a média dessas 5 pessoas e você vai ser influenciado por essas 5 pessoas. Para mim, essas 5 pessoas ao seu redor são a sua melhor forma de evolução, né? E hoje eu não vou aprofundar sobre isso, mas a minha questão aqui é para você olhar dentro da sua rotina, porque o foco aqui hoje é na sua rotina e no seu resultado. O quanto a sua mente está sendo sofrendo influências não só do seu próprio julgamento, da sua própria história de vida, dos filtros os quais você tem aí dentro de você, que você nem percebe, e esses são os pontos cegos da sua vida, os pontos cegos da sua rotina. E são esses pontos cegos que estão atraindo pessoas e situações. Essa é uma visão metafísica, é uma análise metafísica que muda totalmente o jogo da sua rotina, das suas relações e das ações e dos resultados que você tem aí no seu dia a dia. Porque hoje, olha para você, o que faz sentido dentro da sua rotina? Você tem tempo para você? O quanto tempo você passa sentado tomando ações e decisões que não tem sentido algum para a sua vida, de acordo com quem você é, com os talentos que você quer e com o que você escolhe do seu projeto de vida, né? Então o primeiro passo agora é olhar para isso, olhar para tudo que você está vivendo no seu dia a dia. Para mim, o que faz mais sentido e que eu vejo em todos os trabalhos, com todos os tipos de pessoas que eu trabalhei, desde atletas de alta performance na seleção brasileira ou atletas de elite do judô, quanto uma dona de casa, uma pequena empreendedora, um pequeno empreendedor, um gerente mesmo ali de negócios, os líderes, a única coisa que eles precisavam fazer era observar. Ter essa observação ativa, atenciosa, fazer essa gestão atencional. Sem tensão, mas mais do que isso, uma gestão com atenção. Porque por causa desse piloto automático, você emenda uma atividade na outra e entra numa próxima atividade ainda pensando e vivendo a anterior. Você não dá pausas, você não respira, você não limpa a sua mente. E a todo instante é um empilhamento de situações, de imagens, de pessoas, e nunca você está presente. Não está presente para você, não está presente para o seu lugar de poder, não está presente para as pessoas ao seu redor. Então, você se torna cada vez mais reativo e não uma pessoa que está ali ativamente, atenciosamente lidando com você e com aquelas situações. Então, você acaba tendo comunicações
uma forma de se comunicar que não faz sentido para você e nem para o outro, porque aquela velha máxima, né, onde trate o outro como você gostaria de ser tratado. Não, você tem que tratar o outro da maneira com que ele entenda, da maneira em que ele gostaria de ser tratado. E você não está atento para ele, você não está atento nem para você, para suas necessidades, para os seus sentimentos. Como que você vai estar atento ao outro? Então a comunicação fica confusa, a comunicação muitas vezes fica violenta, porque ninguém está presente. Você já está de repente fazendo uma reunião pensando na próxima, pensando que você entrou já atrasado nessa, já entra pedindo desculpas, ao invés de falar obrigada por vocês terem me esperado. Sabe, você já entra se justificando e mudando o foco daquela reunião a qual você está presente. Porque você não está conseguindo fazer essa gestão das suas atividades, a gestão da sua mente, a gestão do que realmente é importante para você. Então é preciso você estar atento. E nessa forma de atenção é que você começa a ir treinando a sua mente. Você começa a dar sinais, começa a usar, a desarmar primeiramente esses gatilhos emocionais, começar a desconstruir essas narrativas subconscientes que ficam gerando novas situações, porque você tem historinhas arquivadas na sua mente, você tem historinhas que você fica contando para você e para as pessoas, e isso vai fazendo o quê? Vai trazendo mais do mesmo. Não estou feliz com a rotina que eu tenho, com as funções que eu tenho, com o tanto que eu estou trabalhando. E o que você está fazendo a respeito disso? Você não muda nada, nem no seu dia a dia. Você não muda nada na forma como você está pensando. Logo, você não está mudando a forma como você está se comunicando. Logo, você não vai mudar os seus resultados no dia a dia. O que pode mudar é potencializar tudo isso. Porque se até as doenças têm um ciclo para agravar no seu corpo e realmente surgirem, né? Porque quando você tem uma doença, tem uma dor, mesmo que seja um estresse, um resfriadinho, tudo isso já é um sintoma da sua mente, é um sintoma do seu eu gritando por atenção para que você assuma o seu lugar, que você seja você. Então, quanto mais você vai se afastando de você, mais sintomas físicos, emocionais e comportamentais você vai tendo no seu dia a dia. E esse é o grande problema, porque você tem uma dor, você tem uma doença, você está altamente cansado, você tem uma estafa mental, você tem uma estafa física. Ao invés de você realmente parar e perceber o que você está sentindo, dar atenção às suas sensações, você normalmente vai querer potencializar isso, você vai fazer mais coisas para ver se aquilo acaba logo e você tem tempo para descansar. E isso faz com que você se mantenha muito mais nessa situação. Não é muito fácil olhar para isso. E tem outras pessoas que elas vão e tomam um comprimidinho, vão no médico e ficam remediando, colocando um band-aid em feridas que precisavam de alguns pontos, que precisavam de alguns tratamentos, de um tratamento um pouco mais efetivo, um pouco mais assertivo. Porque não adianta só remediar, você precisa ir na causa, você precisa ir na raiz. E enquanto você não fizer isso, a sua mente vai ficar criando e recriando situações, te trazendo mais do mesmo. O que você pensou hoje, você vai pensar amanhã. Então começa a observar o tipo de pensamentos que você está tendo. Mas como que eu faço isso? Qual é o primeiro passo? Eu comecei a falar isso agora há pouco e abri esse parênteses. Então vamos lá fechar esse parênteses. Você precisa ter um caderninho. Você precisa ter um bloco de notas no seu celular. Eu não sei qual é o melhor meio para você hoje, mas você precisa ter uma forma de parar em alguns momentos do seu dia, nem que seja à noite, igual muitas pessoas falam para você fazer um bloquinho, um caderninho da gratidão, quais são as 3 coisas que você foi grato. Você pode começar a prestar atenção cada vez que você tiver uma dor, que você ficar que você sentir uma dor no corpo, que você ficar irritado, que você se atrasar por uma reunião, que você tiver uma questão com alguém num momento do dia.
e você parar e fazer essa anotação de quais são as situações que te incomodaram e que te fizeram bem no dia, os momentos em que você se sentiu sobrecarregado, os momentos que você teve uma dor, de barriga, o dia que seu intestino ficou preso. Começar a observar e anotar situações e sintomas do seu dia a dia. Situações e sintomas do seu dia a dia são a chave, são um mapa da observação para que você encontre a raiz das situações e comece a ampliar o seu poder de decisão mais assertivas, para que você coloque uma lupa sobre as situações e comece a se reconhecer, assumir o poder da sua vida, de gerenciar o seu tempo, de gerenciar as suas relações, porque o tempo é igual para todo mundo. A única questão de performance e de produtividade é como você lida com esse tempo. Tá, isso é o que todo mundo sabe. Mas e o que você está fazendo? Por que você continua entrando de reunião em reunião, emendando uma na outra e levando o assunto da reunião anterior para a próxima e da próxima para a próxima? Às vezes você não tem tempo nem de fazer xixi, de tomar uma água. Mesmo trabalhando em casa, parece que trabalhar em casa fica ainda mais pesado, a sua rotina fica cada vez mais intensa. E tudo isso porque a sua mente está te cobrando cada vez mais. Você é o principal julgador e cobrador da sua vida. Comece a prestar atenção nisso. Cada vez que você se cobrar, que você se der aquela chibatada, que você falar que precisa fazer um pouco mais, que você vai trabalhar 15 minutos a mais no final do dia, porque senão não vai conseguir começar o dia melhor amanhã. Talvez você esteja passando por isso, ou a sua melhor amiga, o seu melhor amigo, o seu esposo, a sua esposa, estejam passando por isso. E é você, a partir desse olhar mais profundo, saindo dessa rotina superficial, que você passa a ter atenção, que você passa a ter mais cuidado com você e com as pessoas que estão ao seu redor. Porque semelhante atrai semelhante. Que a sua rotina é apenas um espelho, um reflexo da forma como você pensa, da forma como você se trata. E aí que as coisas começam a desandar. Conta pra mim, o que você acha disso? Como você está vendo essa forma de levar a sua rotina? Ela tá pesada. É o que eu mais tenho ouvido, tá? Eu queria uma rotina mais leve. Eu queria um pouco mais de tempo para cuidar de mim, para que eu pudesse fazer uma atividade física, mesmo que fosse em casa. Eu não estou sabendo lidar com as relações. Eu vou tentar tenho vontade de fazer um projeto novo, mas eu estou morrendo de medo de arriscar. E esse medo vem dessa raiz de você não estar tendo coragem de ser quem você é, porque coragem é agir a partir do seu coração. E a vontade que você tem, ela talvez ainda esteja sendo baseada num lugar que não é íntegro de quem você é de verdade. Porque a partir do momento em que vem do lugar que realmente é seu, desse seu lugar de poder, as coisas fluem. Porque só existem duas formas de se viver, que é no estado bonito de ser ou no estado de medo e de sofrimento. E a maioria das pessoas estão tomando decisões sobre a sua rotina, sobre o seu trabalho, sobre a forma que querem lidar, desse lugar de medo, desse lugar de sofrimento. Mesmo que seja um projeto lindo e maravilhoso, ele é simplesmente para provar algo, para colocar ali um band-aid naquela ferida. É meio difícil falar disso também, porque a rotina é você que tem que cuidar, é você que decide. Por mais que você tenha um chefe, que você trabalhe dentro de uma empresa, você pode empreender dentro da empresa. Você pode ser um melhor líder, mesmo que você não tenha uma função de liderança dentro da empresa. Porque antes de mais nada, você é líder da sua vida. Você é o CEO da sua vida. Você escreve o roteiro e você dirige esse roteiro. Então você tem o total poder de reescrever aquilo. Só que para reescrever aquilo, você tem que ter a consciência da forma como você está pensando. Por isso que a ciência da vida começa na sua mente, na sua forma de pensar. Porque a grande tríade é essa: pensar,
falar e agir. Só que você precisa sentir. Enquanto você não sentir, a coisa não anda. E esse sentir vem a partir dessas energias de medo. E todas as outras emoções negativas, raiva, sofrimento, estresse, vem dessa energia baixa, dos chakras baixos, de sobrevivência. Sobrevivência é o nível 1 da vida, que você precisa estar conectado à terra, à matéria, ao dinheiro. E aí, pessoal, Nagata, Tayane, Mônica, que legal vocês por aqui. Nessa live que a gente tá de volta com as lives e vocês acompanhando aí no Instagram, eu vou contar cada vez mais sobre os projetos. E é por isso que essa live começou hoje, para que você olhe para sua semana, você olhe para você, olhe aí para a rotina que você está tendo, quantas atividades não deveriam estar sendo feitas e você está se empenhando ao máximo para fazer cada uma delas, que você está assumindo mais uma função na sua vida para de repente provar para alguém que é possível, que talvez você esteja assumindo mais uma função por medo de perder o emprego, de não ser aquela pessoa super eficaz, eficiente e que faz as coisas ao seu tempo. A maioria das decisões e dos desejos estão vindos desse lugar baixo, de medo, de sofrimento. E você tem o poder agora de olhar para você e olhar para a semana que vem, para os seus próximos 7 dias, o que você quer de verdade. O que você ainda vai ter que fazer nos próximos dias que não tem sentido algum. E chamar pessoas e terceirizar tudo isso. Mostrar como aquela tarefa pode ser melhor feita se for feita por outra pessoa, de outra maneira. E você ajudar aquela pessoa a se desenvolver e assumir funções que têm a ver com os talentos. Porque as pessoas estão fora do seu lugar. Então, antes de mais nada, você precisa se posicionar na vida. Depois você se posiciona nas relações, né? As relações amorosas, as relações afetivas. Para aí sim, o terceiro nível, que são as relações de trabalho, as relações de negócio. Mas as pessoas pulam os níveis e ficam achando que precisam resolver as situações de negócio, depois vão cuidar dos relacionamentos, para depois sim terem um tempinho para elas. Tá uma grande loucura, as peças não estão se encaixando, a conta não fecha. Mas tudo isso por causa dessa grande confusão da sua mente, do tipo de pensamento, dos traumas e daí das decisões que você vai tendo, dessa rotina que você está assumindo para você, que talvez não tenha sentido. Então eu entrei aqui hoje para que você possa ter esse momento de pausa, esse momento de conexão, que você pegue uma agenda, que você abra um espacinho no seu bloco de notas, que abra um grupo do WhatsApp com você, para que você passe a fazer essa autogestão, essa gestão atencional, que você tenha atenção com você, com seus sentimentos, que você tenha atenção e preste atenção nas pessoas que estão ao seu redor, que você não assuma projetos, que não assuma atividades que não fazem você viver os seus talentos. Não tome decisões que sejam apenas para esfregar algo lá na cara do seu pai, da sua mãe, do seu marido ou da sua esposa que não te apoiam, do seu chefe, que é um chefe disfuncional. Essa semana eu vou fazer uma live para falar sobre o chefe disfuncional, que é o que mais tem no mercado. Mas é um chefe disfuncional para te alertar sobre as questões, algumas dessas questões que a gente está conversando aqui hoje. Então, eu vou abrir novas caixinhas aqui no Instagram para que você envie para mim essas perguntas. Vai vir aí o podcast Mulheres que Arrasam, que é especialmente para mulheres, onde a gente vai trazer todo esse papo de gestão atencional, dessa sua forma de organizar a sua vida, a sua carreira, o seu negócio e começar a interpretar aí os seus sintomas e as situações ao seu redor. E tem muita novidade por aí. E eu quero saber cada vez mais de você, para que a gente possa estar aqui nesses momentos de pausa, para que a gente possa conversar, ter aqui os nossos encontros de
de conexão e de reconhecimento, para que você tenha uma rotina mais leve, uma rotina mais eficiente e com mais resultados. Certo? Então eu espero que esse nosso papo tenha aí, quem sabe, gerado um input para você, para que essas informações comecem a ressoar dentro de você e reverberar e transbordar aí para o mundo, porque você, antes de mais nada, é o líder da sua vida. E você talvez esteja inspirando pessoas e nem saiba. É sim. E você vai ver quantas coisas mudam. Então, obrigada por esse momento aqui comigo. Quero um caderninho aí com você, por favor. Eu tenho a intenção que você comece a realmente assumir as rédeas aí da sua vida e comece a tornar cada dia uma forma de você desfilar pela vida, de você arrasar e impactar cada vez mais pessoas. Então começa aí a anotar todas as suas percepções dos sintomas e situações que ficam se repetindo. E aí você vai ver como as fichas vão caindo e você vai tendo aquela ideia, se tornando cada vez mais criativo, cada vez mais produtivo, tendo essa performance absoluta, onde você vai eliminando as interferências internas e externas. E claro, vai lá e arrasa, né? Porque afinal os escolhidos se escolheram. Então, um grande beijo e até amanhã, porque amanhã tem live de novo. Fica de olho aqui que eu vou avisar o horário. Mas vai ser provavelmente à tarde. Me conta aqui qual é o melhor horário para você. Então, vai lá e arrasa. Tchau!